Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, estamos aqui fazendo um aprofundamento sobre a devoção da Sagrada Paixão, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é o baluarte da comunidade católica Maranatá. Eu convidaria você a mergulhar nessa riqueza de que é esse aprofundamento. Ele continua citando sobre São João Crisóstomo, e aqui a gente vai entrar no subtema, que é a paixão de Cristo faz-nos conhecer a justiça e a misericórdia de Deus. E ele continua a falar. Segundo São João Crisóstomo, não é tanto o inferno com o qual Deus castiga o pecador, mas sim a vista de Jesus Cristo na cruz, que nos dá uma ideia do rigor da justiça divina. Pois no inferno são as criaturas que são castigadas por seus pecados. Na cruz, porém, padece um Deus para expiar os pecados dos homens. São João Crisóstomo aqui nos levando a perceber esta justiça e misericórdia de Deus, faz essa alusão. No inferno são as criaturas que estão sofrendo porque pecaram, porque, vamos dizer assim, fizeram por onde? Mas na cruz não. Na cruz padece um Deus misericordioso que ama a cada um de nós. Essa é a grande diferença. No inferno estão aqueles condenados. Fizeram por onde? Agora, na cruz, estava na cruz um inocente, o Filho de Deus. E aí, ele falando todo esse conteúdo, ele vai continuar a falar. Estava Jesus Cristo obrigado a morrer por nós? De nenhuma forma, responde Isaías. E aí eu convido você a mergulhar, pegar sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura do profeta Isaías no capítulo 53, do versículo do 6 ao 7, que nos diz assim. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Aí é onde entra a grande misericórdia de Deus, a graça de Deus. Foi por amor, porque nós andávamos errantes como ovelhas desgarradas, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus aqui entrou em ação e este amor foi justamente esse dado, o Filho de Deus, que é a profecia do profeta Isaías, quando ele nos fala, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é verdade, o Cordeiro foi o matadouro no silêncio e na obediência para com o Pai. E aí a gente sabe de que as ovelhas, quando são tosquiadas, permanecem em silêncio. Jesus é o Cordeiro de Deus. E a gente vê isso no João. Quando os discípulos de João perguntam sobre Jesus, São João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é a prefiguração deste Cordeiro. Como direcionado ao matadouro, ele simplesmente vai obedecer à vontade do Pai. E aí ele continua. Ele podia, com toda justiça, abandonar o homem à sua ruína, livremente escolha. Seu amor, porém, não lhe permitiu entregar-nos à perdição eterna e por isso quis submeter-se a uma morte tão dolorosa para obter a nossa salvação. Deus poderia deixar o homem à sua liberdade plena. O homem, por sua escolha, pela sua liberdade, ele pode viver o seu livre-arbítrio. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos enviou Jesus Cristo para esta morte tão dolorosa, tão difícil, mas ao mesmo tempo, onde o próprio Jesus, ali no Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. A gente encontra isso bem claramente, quando Jesus se encontra ali no momento já da agonia mortal. Então, foi uma atitude puramente de amor. Ele se entregou e morreu pelos nossos pecados. Jesus nos ama e a gente vai ver essa passagem agora lá em São Paulo escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 ao 14, ele diz, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
e andai em amor, assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. É Jesus. Olha aí, São Paulo trazendo ser depois imitadores. Gente, é uma convocação. É São Paulo que nos exorta a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos os filhos amados de Deus. E andai com amor, como Cristo amou e se entregou por nós por amor. E ele continua dizendo assim, como oferta e sacrifício de odor suave. Jesus é a oferta de Deus, é o sacrifício. Aquele sacrifício que lá em Abraão, o Senhor, vamos dizer assim, dispensou na pessoa de Isaac, não poupou o próprio filho, foi sacrificado pelos nossos pecados. Aí São Paulo escrevendo aos Efésios, vai nos dar uma série de exortação. E ele diz, fornicação, qualquer impureza ou avareza, nem sequer se nomeie no meio entre vós, como convém a santos. São Paulo faz uma exortação aos Efésios para nos tornarmos imitadores de Deus. E aí ele vai dar uma série de advertências, principalmente quando ele diz, nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ação de graças. Ao invés de, vamos dizer, toda essa linguagem obscena, nos tempos atuais estamos vivendo cada vez mais uma liberdagem, ou vamos dizer, uma libertinagem do homem, e São Paulo, escrevendo aos Efésios, há tanto tempo atrás, nos dá uma exortação. Pelo contrário, ação de graças, glorificar a Deus, exaltar a Deus, ao invés de certos tipos de conversas que nos induz cada vez mais para distante de Deus, devemos dar ações de graça. E ele continua, pois é bom que saibas que nenhum fornicário, impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que resistem. Não vos torneis, pois, co-participantes de suas ações. Olha aqui no versículo 8, São Paulo escrevendo aos Efésios, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. São Paulo está nos fazendo aí um grande convite. Não andar segundo o mundo das trevas, mas nos tornarmos filhos da luz. É o Senhor que nos convida através de São Paulo. E ele continuando, lá no versículo 13, vai dizer, ó tu que dormes, desperta e levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Você, a sua postura de vida, é preciso nos colocar diante da presença de Deus e dizer, o tipo de vida que eu estou vivendo é trevas ou é luz? Eu estou vivendo como filho da luz, para que o Senhor nos dê a graça, neste tempo, nesta passagem, nos leve a fazer uma profunda reflexão da nossa vida, das nossas atitudes. E aí, vamos concluir esse momento clamando a Deus. Docíssimo Jesus, no Horto das Oliveiras, triste até a morte, profundamente angustiado, oprimido de agonia, coberto de suor e de sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Jesus, Filho unigênito de Deus e da Virgem Imaculada, que pela salvação do mundo quiseste ser reprovada pelos judeus, atado com cordas, conduzido ao matadouro como um cordeiro, apresentado injustamente aos juízes Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, acusado por falsas testemunhas, feridos com pancada, saciado de opróbrio e injúrias, cuspido no rosto, açoitado barbaramente, coroado de espinhos, condenado à morte, despojado dos vestidos, pregado com toda a crueldade na cruz, suspenso entre dois ladrões, vexado com fel e vinagre, abandonado e atormentado. Senhor, dos quais nós, indignos filhos vossos, agora, com devoção, gratidão e amor, nos lembramos, e pela vossa santíssima morte na cruz, livrai-nos das penas do inferno e dignai-vos conduzir-nos ao paraíso,
aonde levaste convosco o bom ladrão. Tende piedade de nós, ó Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz e a luz de Cristo esteja com você. Amém.